Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde para todos vocês. Pessoal, vocês viram que eu recebi um convite do deputado Gianazzi para estar lá na Assembleia Legislativa numa audiência pública que vai ter hoje, né, a respeito dos nossos amigos, né, dos nossos colegas que não estão sendo recepcionados, né? É muito triste isso, né, pessoal? Muito triste mesmo, porque a gente trabalha, às vezes faltando pouco tempo para se aposentar e acaba não sendo recepcionado pelo novo tabelião. Aí, se quiser ver seus direitos, tem que entrar com um processo, às vezes ganha, mas não leva, porque o tabelião falece, às vezes não deixa bem nenhum. O Dr. Meda tem feito bastante lives, né, explicando para vocês sobre isso. Mas o que me deixa mais triste é que eles ficam sem dinheiro para nada. Eu sou bastante solidária, aliás, né, eu tenho falado sobre isso desde o ano 2016, quando a gente começou com o grupo do Bateiro. Mas o que mais... Oi, João, boa tarde, Ju. O que me trouxe aqui para conversar com vocês, né? Eu vou pedir depois para vocês, se vocês quiserem ver, vai estar lá no YouTube, né? No canal do deputado. Agora, o que está me deixando aqui, vir aqui falar com vocês, é o seguinte, é a respeito dos nossos cumprimentos de sentença, né? Eu sabia que eu ia ter que vir aqui a público falar, porque eu não gosto de esconder nada, mesmo porque eu ensino os velhinhos, as famílias a estar verificando seus processos, andamentos. Aí estão me perguntando porque ainda não foi feita a correção, né, daquele que já deu entrada desde lá de outubro. Tem gente que já deu entrada, foram os dos primeiros, ainda não saiu decisão nenhuma. Aí, pessoal, o que acontece? Quando primeiro o juiz dá a decisão, aí ele comunica o Estado, aí depois ele vai fazer a certidão, depois a publicação no Diário Oficial para contar o prazo em dias úteis, né? E por isso a demora em fazer a correção, né? Gente, eu tô vendo que a conexão tá lenta. Aqui no centro é horrível isso. Então, olha, tô vendo aqui agora, voltou a conexão. Eu não quero cortar o vídeo porque ele é muito importante, o que eu tenho para falar para vocês. O ano passado, na Assembleia Legislativa, foi aprovada uma lei onde mudava o valor das custas e acrescentou outras, né, no valor cobrado, né, todos nós que temos processos trabalhistas, temos processos na justiça. Caiu, mas voltou, João. Tá oscilando a internet. Então, deixa eu tentar fazer para vocês uma explanação bem rapidinha do que está acontecendo. Tinha-se dois provimentos, né, aprovados. Um era referente à distribuição dos processos, né, pelo cartório distribuidor. Então, nós tivemos algumas sentenças onde o juiz já deu início à obrigação de fazer a correção pelo Olerite. E agora, em janeiro, começou a sair outras decisões, algumas em dezembro também, outras agora em janeiro, aonde eles simplesmente arquivaram o processo que foi feito o início do cumprimento de sentença e o juiz mandou redistribuir pelo cartório distribuidor, né? Isso é com os advogados, né? A gente até pensou em dar um pulo, tentar conversar, falar direto com o corregedor para o juiz, né? Simplesmente tentar, pelo menos por esses aí, né? Através de ofício, mudar isso, né? Mas pelo visto, né, vai ter que ter que refazer essa distribuição novamente. Isso aí não tem jeito. Agora, com relação a outra lei que foi aprovada, começou a vigorar agora em janeiro,
que é a cobrança de 2% sobre o valor da ação para fazer o cumprimento de sentença. Gente, isso daí, ó, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo a minha carinha toda bonitinha aqui, é porque eu taquei um monte de coisa aqui, mas eu fiquei tão nervosa com essa situação toda, porque que me deu até derrame nas minhas duas vistas, né? Já tá um pouco embaçada, mas já tá pronto para outra, né? E aí eu fui estudar, conversar com os advogados, fui conversar com o deputado, conversei com o Dr. Marcos, que é o assessor direto do deputado Janaz. Gente, o que a gente pode fazer? Porque o ano passado, não sei para quem acompanhou, mas a OAB fez mó arruaça lá dentro da Assembleia Legislativa. Eu acompanhei, né, porque eu sou interessada, eu sabia da nossa ação coletiva e tudo me interessava, porque cada processo, as custas alteraram muito, subiram muito. Os advogados eram contra, porque cercearia até o direito, né, de defesa, aquilo de ganhar, mas não levar. Então, vários colegas deram entrada no seu cumprimento de sentença esse ano e já saiu essa sentença do juiz, essa decisão, ele solicitando a cobrança, que eu acho um absurdo, porque não tem valor líquido ainda. A liquidez geralmente ela vem na obrigação de pagar, não obrigação de fazer. Então eu estou vendo isso com os advogados, com calma, porque eu quero entender muito bem isso, como será feito, se pode fazer por um valor mínimo, entendeu? Para não prejudicar vocês. Então tudo isso são coisas novas que a gente está aqui, né, estudando para passar para vocês. Aí o que eu tenho para dizer para vocês, nada é simples, né? A demora dos colegas em sair e pegar a documentação porque não guarda nada é muito mais difícil, mais complicado. A idade também contribui para prejudicar mais ainda a entrar logo com esse cumprimento de sentença, fora a quantidade de pessoa que faleceu. Aí me falaram agora a respeito da nossa ação, nós estamos vendo se, porque ela transitou em julgado ano passado, se também ocorreria isso neste ano. Então, tudo isso eu estou vendo, tudo isso com calma para explicar. Vai ficar confuso eu explicar, porque vocês vão falar assim, mas como assim eu tenho que pagar para eu receber? É mais ou menos isso, né? Falando assim, em miúdos, né? Trocando bem em miúdos. E eu estou estudando, vendo o que é melhor. Eu estou aqui com um projeto de lei aqui na minha mão. Estou indo hoje lá na LESP, vou conversar com o deputado, para a gente ver o que a gente consegue. Mas não adianta nada a Darlene, que não é um escritório de advocacia, fazer esse tipo de coisa sem ter gente da área nos respaldando. Então eu vou tentar de outras formas, através dos presidentes de outras associações, tentar conversar com eles, porque todos eles têm ações coletivas, né, gente? Então vai ter que ser uma ação muito grande e muito pesada, porque é o Tribunal de Justiça que mandou isso ano passado. E ele não abre mão de um centavo. Ele levou o dinheiro da carteira lá no ano 2015, né? Eles ganharam uma parte, ele e o Ministério Público. E essa lei foi o Tribunal de Justiça que enviou para a Assembleia Legislativa. E foi aprovada, lógico, porque foi aprovado e sancionado, porque tudo que o tribunal quer. Você acha que os deputados vão falar não? Teve sim, gente. Teve 24 deputados que foram contrários. Sabia que isso só serviria para tirar o direito daqueles que são mais pobres, né? Agora, dependendo do valor da ação, vocês imaginam a loucura que vai ser isso. Mas calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, por isso que eu vim aqui, porque o que está acontecendo? Esse final de semana, né, eu tirei um pouco para mim e fui só pedindo para o pessoal enviar as mensagens, né, enviar mensagem.
que eu ia respondendo depois, né? E aí eu vi a quantidade de mensagens e a maioria do pessoal que tá lá. E tem muito advogado, né? Então tem bastante cumprimento de sentença. E tem advogados, inclusive, dessa que mandou carta para vocês. Um outro advogado, outro escritório. Vocês me perdoem, mas eu tô com a garganta meio ruinzinha, né? Vocês tomam cuidado com o dengue aí, viu? Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: tem o escritório do Ziller também, está enviando, né? Então, este eu conheço, eu posso atestar, posso falar. Agora, do outro, eu não vou atestar por alguém que eu não vou colocar minha mão no fogo se eu nem conheço. Pelo contrário, né? Porque eu publiquei lá que ela não era advogada da associação, ela já mandou um ofício aqui, né, me ameaçando de entrar com as devidas providências se eu não tirasse, porque ela achou agressivo. Agressivo é ela enviar carta para todos os associados que nem estão dentro da ação, que é pior. Me arrumou um problema seríssimo dos associados achar que eu estava enganando eles. Olha só para vocês verem, porque não sabe as particularidades de cada um. E eu sei, né? Então é complicado, não é simples. Então, pessoal, vocês solicitaram os seus olerites para poder fazer o cumprimento de sentença, não veio ainda. Dei entrada na obrigação de fazer, gente, para ontem, né? Separe tudo lá, né? Publicação de vocês. Olha, eu falo com tanta gente aí, eu falo, a maioria fala para mim, eu não olho nada. Então é muito difícil eu conseguir ajudar essas pessoas, né? Então a gente trabalha para elas, mas aquilo empaca, né? Empaca. Mas olha, já estão dando continuidade aí nos cumprimentos de sentença, mesmo o juiz determinando que faça a redistribuição. Eles estão fazendo, tá? Eles estão fazendo. Mesmo assim, os advogados já estão correndo. Lógico que é só para judiar, parece que até que se advoga para o Estado, né? Com relação ao processo do imposto de renda, gente, pelo amor de Deus, olha, é difícil. Como é difícil convencer vocês que o que é melhor para vocês, né? Você acha que eu ia ficar ensinando vocês, ficar aqui toda hora, feito um desquebrado, falando, faz isso, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. E eu vejo que vocês não fazem, porque eu sou obrigada a ficar em cima, planilhando, olhando o site para mim ver. E aí eu tenho que ligar para você, mas por quê? É que eu não olho nada. Eu sei, gente, que não é simples, não é fácil. Mas a gente está aqui para instruí-los, não deixar que vocês caiam em ciladas. Vocês viram a matéria no final de semana? Que prenderam outra quadrilha que se passava por advogados lá na praia? Vocês são alvo fácil, muito fácil. Sabe por quê? Por causa de vocês não verificar as informações antes. Se vocês ligassem antes para a associação e perguntasse, vocês não cairiam em golpe. Vocês não concordam comigo? A Osvaldo está me perguntando, Darlene, como eles providenciam os olerites antigos? Eles mandam pra gente, Osvaldo? Eu falei aqui, eu acho que tantas milhões de vezes, que eles não enviam para você se você não enviar o requerimento solicitando. Tem que enviar um requerimento para a Secretaria da Fazenda, solicitando os olerites, que eles enviem para vocês, eles vão mandar uma DARI, vocês vão pagar essa DARI, vocês vão reenviar no mesmo e-mail que vocês receberam, eles vão enviar para vocês por e-mail, né? Aí por e-mail está lá em PDF, tudo bonitinho, vocês têm que olhar para ver se não está faltando alguma coisa. Para fazer o cumprimento de sentença, vocês precisam desses olerites também.
A publicação no Diário Oficial também. Pensionista, publicação da sua pensão no Diário Oficial e da aposentadoria do falecido, seja homem ou mulher, para poder dar entrada na execução do processo. Se seu cônjuge, né, seu esposo ou esposa faleceu antes de 2010 e ele não era aposentado porque não tinha o tempo, não tem direito a executar em mínimos. Não tem direito, pessoal. Já me perguntaram isso um monte de vezes. Vocês não têm direito. Só tem direito aquele que já era aposentado ou cumpria todos os quesitos ou requisitos para buscar. São os 35 anos para homem, 30 para mulher, até a propositura da Lei 14.016 de 2010, que foi sancionada, que foi assinada no dia 12 de abril do ano 2010, né? Ali mudou toda a nossa história. Dali para frente criou-se 2 categorias de aposentados por essa carteira. Aquele que tinha direito ao provento em quantidades de mínimos e aquele que, de acordo com a nova tabela, seria aqueles mínimos pela nova tabela que está na 14.016. Vocês alguma vez tiveram a curiosidade de ler a lei inteirinha, as 2 leis inteirinhas, até o final? Porque no final da 14.016 tem uma tabela lá falando a quantidade de salários mínimos. Ou seja, eles nos enganaram, porque eles colocaram uma quantidade de salários mínimos lá, que era do ano de 2008. Então, quando ela foi aprovada e sancionada, ela já estava defasada. Por isso que eu falo para vocês, não é que nós não se aposentamos em mínimos, nós nos aposentamos em mínimos, só que por aquela tabela foi criada pela Lei 14.016, em 2010. Eu já publiquei ela várias vezes aqui. Se vocês procurarem nos arquivos, vocês vão encontrar. Então, é assim, é lógico que por isso que foi a briga. Porque o direito adquirido pela quantidade de salários mínimos, depois muda totalmente a lei em 2010, aí não se podia buscar mais a recomposição dentro de salários mínimos. Aí me falam, mas Darlene, por que tanta gente ganhou? Gente, não é tanta gente assim não. A maioria perdeu. Por quê? Porque saiu uma repercussão geral, que é uma lei, que eles fazem o quê? Eles fazem um julgamento que vai ser aquela decisão usada para aquele tipo de matéria, seja de que estado for. Então é assim, nós perdemos o direito de ter nosso salário corrigido em salários mínimos e é aplicado o IPC-FIP, né? Aí me brigam sempre comigo, como é que você não consegue mudar isso? Porque esse índice é o índice que faz o reajuste nas carteiras especiais como a nossa, né? Que nós não temos aquilo que eu falei, a classificação como profissional. Nós não temos uma classificação como profissional. Pelo contrário, nós perdemos no ano de 94 essa classificação. Nós nos tornamos uma aberração jurídica. Aí fala que nós somos funcionários da carteira, somos híbridos, né? Você sabe que é uma coisa híbrida? É uma aberração, é uma mutação. Então, eles colocam esse nominho para não falar que nós somos uma aberração jurídica que eles criaram. E nós tentamos, né? Com o nosso processo, nós tentamos fazer reverter isso. Só que foi impossível trazer tudo, mas nós trouxemos pelo menos a quantidade de mínimos que a pessoa tinha direito. Então, é por isso que eu falo para vocês a importância da associação hoje, né? Ela está atenta aos seus direitos, está buscando, te instruindo, te ajudando, né? Tem coisas que a gente pode fazer que está no nosso, né,
âmbito, tem outras que não, infelizmente, mas eu vou estar sempre atenta a tudo que for necessário para a gente buscar, né, pessoal? Eu não vou deixar a live muito extensa, era mais por conta dessas decisões que estão dentro do processo, que já vieram me questionar por que eu não fiz uma live explicando, então eu estou aqui explicando. Eu espero que eu consiga vir numa outra live com, né, a argumentação e a definição mais clara e adequada para vocês, tá bom? Então, isso é que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Então, fiquem todos com Deus, ótima semana e depois a gente vai se falando. Tchau, tchau.